So box, box, box. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou o Denis Augusto e estou aqui com Juliana Miyahara. E aí galera, que saudade! Voltei. Outra pessoa que voltou a Miami foi Lando Norris depois da sua primeira vitória do ano passado, né, Ju? Mas a gente viu que as coisas estão um pouco diferentes esse ano, né? E que algumas coisas que a gente tinha meio sólida naquela época acabaram desmontando, né? Eu diria que nem eram sólidas ainda, né? Elas continuam não sendo. Pois vamos falar sobre isso aí e outras coisas mais. Exatamente. Então vamos pra pauta, porque tem muita coisinha pra gente, entre aspas, brincar aqui em cima, né? Bora lá. A gente sempre começa naquela, entre aspas, tática zebra alta de começar pelo pódio, mas vamos falar brevemente da sprint aqui, porque o pódio da sprint foi Norris, Piastri e Hamilton. E assim, o Norris, ele herdou isso aqui, né? Porque a gente teve um entreveiro na sprint que, assim, caiu naquele cenário novamente, né? Porque o Antonelli fez a pole da sprint, mas ele teve o problema do acidente e acabou que naquele rolê todo sobrou o pódio pro Norris, né? Então, assim, não dava a gente acreditar que o Norris ia atacar o Piastri mais uma vez, né, pelo menos na sprint, e acabou que a conjuntura do destino fez com que ele vencesse, né? Era talvez um prelúdio do fim de semana, não é? Eu acho que sim. Eu acho que a gente vem esperando esses últimos resultados já desde o ano passado, né? Tem muitos questionamentos sobre o mental dele, se ele tá preparado ou não, mas esse fim de semana eu acho que foi o fim de semana até agora do ano que meio que deu a primeira martelada no prego, assim, sabe? Do caixão. Eu, na verdade, não quero acreditar nisso. Eu gosto muito dele. Eu questiono algumas características dele como piloto, mas eu gosto dele, assim, eu simpatizo com ele desde que o Carlos era companheiro de equipe dele na McLaren, e eu queria ver essa reviravolta ainda, sabe? Tipo, eu queria muito que o ano fosse uma eterna disputa entre esses dois, e de vez em quando alguém lá que faça uma graça, mas não sei, assim, eu juro que eu não vi como um prelúdio, eu imaginei que as coisas pudessem ser diferentes, até por ele ter ganhado pela primeira vez na carreira dele no ano passado lá em Miami, né? E aí pensei que poderia ter uma mágica, sabe? Voltou às origens, né? Não, agora que vai dar certo, né? Vou recomendar. Mas é aquela questão, a gente ficou ano passado inteiro falando do Checo, né? Pô, não, agora o Checo vai, agora o Checo vai. E o Lando tá entrando no mesmo limbo, né? Não, agora o Lando vai, agora o Lando vai. E eu sinto que a gente tá falando um pouco disso, não só por conta de talvez ter um apreço pelo Lando, mas por a gente ter um apreço pela Fórmula 1, porque, cara, se ele não reagir, e a gente já pode entrar na corrida nesse ponto, porque o pódio da corrida foi aí invertendo Piastri, Norris e Russell, sendo que o Norris ele largou em segundo depois de uma volta, mais uma vez, assombrosa do Max Verstappen, mas assim, já começa aquela questão, tipo, primeiro que ele é empurrado pra fora e desanda a corrida dele inteira ali. Aí, com o desempenho das McLarens bizarramente intenso que a gente viu nesse fim de semana, porque foi o fim de semana mais quente da temporada até o momento. E esse carro da McLaren, ele tem um ponto forte de não gastar pneu. Então, tipo, o resultado final ali, que era tipo 37 segundos de frente das McLarens pro resto do grid, foi segurando o ritmo ainda, porque se eles quisessem, vamos colocar assim, com vontade, eles teriam colocado mais tempo ali e feito uma distância ainda maior. E aí a gente tem o fiel da balança, que é o Max, porque a gente teve uma disputa, vamos dizer assim, de cachorro grande, né? O Piastri se mostrando como, vamos colocar assim, o cara que vai bater roda ali, se precisar bater roda. Porque o Max sabia que se ele deixasse o Piastri passar, a corrida dele tinha ido pro saco. E isso antes da gente ter safety car, VSC, né? Que foi o que teve nessa prova e tudo mais. E a gente teve uma bela disputa ali, levando o Max até a chegar no limite do carro, cometeu o erro que levou o Piastri a sumir na frente, ultrapassar e tudo mais. Mas aí quando vem o Norris, assim, a gente já tinha tido o Max, que eu acho que ele tinha disputado umas 5, 6 voltas
com o Piastri antes do Norris chegar nele, e ele não tinha disputado praticamente com ninguém, ele não teve dificuldade em ultrapassar quem estava na frente, assim, porque a galera olhava pra trás, via o carro laranja e falou, não vou disputar, porque não adianta eu disputar, porque minha corrida não é com esse cara. Então ele chegou pra disputar com o Max numa condição de pneu muito melhor do que o Max teve, porque o Max chegou até a fritar o pneu pra disputar com o Piastri. E aí ele leva mais um evangelho inteiro, a gente tá em época de conclave, né? Pra ultrapassar o Max de novo, saca? Com condição melhor. E aí, quando chegou lá na frente, ele nem viu mais a cor do Piastri e o resto é história. Então, assim, ele dá um alento no sábado, mas no domingo ele não vai tão bem, né, Ju? Não, eu juro que eu vi o começo da largada e pensei, não, agora vai. E aí foi mesmo, foi pra fora, já virou freguês, assim, né? Falando do mental desses caras, né, a gente sabe que o Verstappen, ele foi forjado, eu nem vou falar aqui no que ele foi forjado, porque é muito pesado, a gente sabe bem no que ele foi forjado, mas ele é um cara que tem um mental muito forte, ele tem uma autoconfiança muito forte, pelo menos ele demonstra isso, né, pra fora, pra dentro, eu não sei como que ele se sente de verdade, mas é isso que ele coloca na pista, ele leva isso pra pista. E aí a questão, desde que a Red Bull passou a começar a ter uma queda, enfim, é quem que vai disputar com ele, quem que vai ser? Vai ser um piloto da mesma geração? Vai ser um piloto de uma nova geração? E aí as apostas mais certas eram no Norris, e aí falando do mental dele, né, a gente já falou várias vezes aqui sobre ele sempre ter levantado questões de saúde mental e da importância de falar sobre isso, de respeitar isso, de cuidar disso, de um jeito que nenhum outro piloto nunca tinha falado. Só que talvez isso realmente esteja atrapalhando ele, assim, ele ter abaixado a guarda, sabe? Ele, quando ele dá entrevistas e participa e nem são só entrevistas, às vezes é quiz de vídeo de TikTok, sabe? Enfim, onde as pessoas perguntam sobre os pilotos, fazem ranking de pilotos, ou perguntam diretamente sobre a opinião dele sobre o Max Verstappen, ele coloca ele num puta pedestal, assim. Não sei se é pra falar, olha, se ele tá me batendo é porque ele é o melhor de todos os tempos, mas ele tem falado há muito tempo que ele é o melhor de todos os tempos, assim, acima de todos, realmente. E aí, eles também são muito amigos. Por outro lado, o Piastri ele não é uma pedra de gelo, né? É um iceberg, assim, ele é tipo um Kimi Raikkonen, nesse sentido. Cara, eu diria que ele é mais, e isso me irrita. Não me irrita no sentido de odiar o Piastri, que isso passa longe, mas me irrita no sentido de, tipo, pô, o Raikkonen ser daquele jeito, o Max ser daquele jeito, tem um sentido porque, tipo, pô, o Kimi, ele teve uma carreira toda campeão do mundo, o Max, ele empilha vitória em cima de vitória, agora o Piastri, ele chegou na 4ª vitória dele. Ele já ser desse jeito na 4ª vitória dele, entendeu? Tipo... Não é humano! Vibra, cara, tipo, esse fim de semana até vai lá que ele fez uma aposta com o Justin Jefferson, que é recebedor do Minnesota Vikings lá, que ele tem uma dancinha, sabe? Que, não sei se você chegou a ver alguma coisa de NFL, quando o cara faz o touchdown, ele faz uma dancinha lá, tipo, comemoração, entendeu? Então, o Justin Jefferson tem uma dancinha popular até, ele veio no Brasil já fazer isso, tudo mais, assim, e ele brincou com o Piastri, falou, se você ganhar, você vai ter que fazer a dancinha. E aí ele deu 2 passinhos lá, totalmente desconjuntado lá, pra falar, não, eu tô pagando a aposta e tal, assim. Mas você vê que claramente ele tava desconfortável fazendo aquilo, sabe? Então, assim, a gente não sabe como é que o Max foi forjado, mas parece que o Piastri foi forjado, tipo, um negócio mais frio ainda, saca? Então, assim... É muito doido isso. Nossa, eu concordo com você quando você fala que te irrita, assim, porque é o mesmo sentimento que eu tenho, assim, eu não odeio ele também. Vamos ver aí o que vai acontecer, né? A gente, sei lá, as coisas parecem estar tomando um rumo, mas tem chão pela frente ainda. É por isso que eu acho que eu torço mais ainda pra ter uma reviravolta, assim, sabe? A gente precisa de reviravolta. A gente precisa, a Fórmula 1 precisa de uma reviravolta, realmente, mas assim, do meu ponto de vista, eu acho chato, não sei, eu não consigo me relacionar muito com essa persona, assim, sabe? Porque ele não me oferece nada, tipo, ele é meio chato, assim. Eu entendo muito, porque, tipo assim, a gente fica falando demais aqui, porque assim, se desenhar a temporada que tá sendo, vai ser um monopólio do Piastri, ainda mais se na Espanha não mudar nada a situação do rolê. Então, assim, a gente vai ter muito tempo pra falar do Piastri, assim. Acho que é legal a gente dedicar um tempinho pra falar de quanto que é chato, às vezes, o cara ser sem vibração, assim. Falar, não, mas é o perfil do piloto, sei que é lá, tudo, pô, não, legal, beleza, mas já? Na 4ª corrida, saca? Então, tipo assim, pô... Não sei, cara, assim, aquele jeito, né? Cada um é de um jeito, a gente não pode falar, ao mesmo tempo que a gente fala isso, é tipo como se sobrasse
no Piastri e faltasse demais no Lando. E a gente, como você começou falando do Lando aqui, tipo, ele sempre fala da questão mental, ele sempre se coloca muito, talvez até numa situação de humilhação, que a gente acaba esquecendo também que o Norris é inglês. E o inglês tem um lance de humor depreciativo bizarro, né? Que eles adoram fazer isso. Mas o Lando, ele consegue ser pior ainda, entendeu? Ele consegue fazer os negócios ainda mais, talvez, constrangedor, assim, pra quem ouve. Mas, independente disso, mesmo que ele não sinta fraco, ele demonstra ser fraco, e isso é pior pra ele internamente, sabe? Porque, assim, o Zac Brown, assim, com certeza ele tá esperando a Espanha pra soltar a mão do Lando, saca? A minha visão é essa. Assim, se continuar assim na Espanha, pô, a gente confirmar que a McLaren é esse carro desgraçado que ele tá se mostrando nesse começo da temporada mesmo, assim, de desgraçado no sentido de não dar espaço, não dar chance pra ninguém, assim, pô, a gente corre risco, sei lá, do Piastri na primeira temporada ele ter 12, 15 vitórias, assim. E eu acho que seria um pouco lamentável, né? Digo mais, assim, eu acho que se continuar desse jeito, o Zac Brown vai bater na porta de novo do Max Verstappen e vai arranjar dinheiro pra pagar ele, assim, de verdade, assim, e não queria que isso acontecesse, mas é como as coisas são. Ainda mais se confirmar essa história de que o motor Ford é de um Corcel, como eles estão falando que vai ser o motor ano que vem, e que o motor da Mercedes, que é do Mercedão, malvadão, né, que eles estão falando. Então, assim, vai ser um motor Mercedes indo atrás do melhor piloto, assim. Apesar de todo o que a gente fala, o entorno da Aston tá cada vez mais parecendo estar direcionado a ter um Max Verstappen, porque já tem lá, vai ter o motor que ele se consagrou como piloto, vai ter o engenheiro que eles consagraram como piloto e vai ter o dinheiro que consagra qualquer idiota como o Stroll. Então, assim, você tem uma série de coisas ali que fica muito mais interessante a Aston pra ele. É que, assim, vai depender muito de como vai desenrolar esse ano, mais uma vez, porque, poxa, vamos colocar, se o Piastri ele é soberano esse ano e ganha um título a lá Max Verstappen na RB19, cara, ele vai ganhar tanto espaço e tanta moral dentro dessa equipe que ele vai poder barrar os caras. E talvez seja interessante pra ele barrar também. E do outro lado, o Guinness falou, falar de mental é difícil, mas eu acho que o Lando ele tem que ter um pouco de semancol, né? Eu acho que o grande problema é aquele negócio de ser meio tapado, né? E se expor tanto assim. E aí vai acabar que vai minando pro lado dele também, entende? E parar de bajular o Max, né? Que pelo amor de Deus, cara. Não, tá bom demais já. É isso, eu acho que esse é um grande erro, assim, não precisa falar isso. Ele pode omitir essa informação e, sei lá, assim, alguma coisa muito doida vai ter que acontecer. Tô esperando por esse momento, tô esperando pra usar a figurinha do Scorsese no momento em que isso acontecer nessa temporada, porque o que a gente tá vendo se desenhar é uma coisa monótona realmente, e falando das outras equipes, né, assim, ainda tá muito incerto, pra mim pelo menos tá incerto quem tá na frente, assim, quem tá em segundo, terceiro e quarto. Eu sei quem tá em quinto, mas segundo, terceiro e quarto eu desenho de uma forma agora, só que eu ainda vejo muitas diferenças que são específicas de pista, enfim. Eu acho que a segunda equipe é a Mercedes, mas, sei lá, eu nem lembro por que o Hamilton ficou em terceiro na sprint, por exemplo. E ele já ganhou uma sprint esse ano. Foi por causa do safety car. Teve um acidente inclusive, a gente vai falar melhor daqui a pouquinho, mas o Lawson é o próximo que, se não abrir o olho, vai ter um final à la Durham, né? Mas enfim. E daqui a pouco a gente vai falar disso também. Porque foi ele que abalroou o Alonso, né? E por isso que teve o safety car da sprint lá. Não, aquilo foi bizarro. Ele deu uma paulada, assim. Um postão, né? Como diria eu. Nossa, aquilo foi bizarro. E, nossa, coitado. Eu começo a ficar com dó, sabe? Porque você vê uma queda livre, assim, da pessoa. Parece que não terminou de cair, né? Ele tá caindo desde quando ele começou a temporada, assim. Eu tenho a impressão de que ele ganhou muita confiança no ano passado, e aí ele se segurou só nessa confiança, sabe? E não é suficiente, né? Não sei se foi sorte de principiante, eu não sei se ele tava menos pressionado, mas... tem rolê do moedor de carne da Red Bull, né? A gente não pode esquecer disso. Que é, assim... Cara, o que fizeram com ele, assim, consegue ser pior do que fizeram com o Durham, né? E a gente vai falar daqui a pouco que já foi o criminoso, né, que fizeram. Mas, enfim, talvez criminoso... Enfim, segura aí. Segura a audiência aí. Daqui a pouco a gente fala.
Falando um pouquinho de Red Bull, temos um papai novo no grid, né? Pois não podemos é. esquecer disso, que Max Verstappen... Assim, o cara não foi na quinta-feira, chegou em cima da hora lá, e ainda assim mostrou porque ele é Max Verstappen, né? Fez aquela pole incrível, assim, né? E zoando os caras, né? Falou que, quem chegou cedo aqui foi eu e o Hamilton, hein? Só quem é campeão do mundo aqui que chega aqui pra trabalhar e tudo mais. Então, assim, já chegou botando panca, assim. Ele falou isso? Ele falou isso, mas brincando, assim, sabe? Sim. Nessas câmeras, assim, tipo, entrando. Ele meteu uma dessa, assim. Muito bom. É que era meio que ele tava chegando e, tipo, o Hamilton tava chegando um pouco depois, tal, assim. Não sabia nem se tinha gente já no grid, ele meteu essa, sabe? É tipo do Max Verstappen fazer isso. Mas ao mesmo tempo, ele tá muito mais bem-humorado de uns anos pra cá, né? Acho que ele relaxou, porque ganhou o primeiro campeonato, segundo, e aí ele começou a ser mais engraçado, assim. Eu acho que ele não foi sempre engraçado. Não. Mas sim, ele é pai agora, né? Ele fala, na verdade, que ele já tava treinando muito bem, né? Com a Penélope, que ele já tava muito preparado, enfim. Mas, nossa, gente, eu nem vi essa gestação acontecer, assim. Tipo, eu soube que ela tava grávida e, de repente, já tava nascendo. É muito louco, né? Eu sempre fico curiosa sobre como um piloto vai reagir à paternidade, assim, sabe? Eu acho que as coisas mudam muito. O que você acha? Você acha que o Verstappen, ele é construído de um jeito que isso não vai abalar as estruturas dele? Olha, assim, pelo que a gente vê do Max falando de declaração e tudo mais, assim, ele claramente fala que não é um cara que vai viver a vida inteira na Fórmula 1, entende? Uhum. Então, assim, esse momento inicial, tal, assim, vai ser muito determinante, talvez pra coisas que a gente nem sabe direito, na verdade, né? Porque vai depender muito de como que ele lida com o dentro de casa dele. Porque, por exemplo, um cara que a gente fala hoje em dia que é humano demais, assim, que a gente adora ver, falar, toda vez que tem alguma coisa dele a gente para, e eu sempre parei antes disso, por isso que eu falo com propriedade, é o Vettel. E, se eu não me engano, o Vettel é pai de 3 meninas, entende? Isso. E ele não parou logo de cara, assim, com as 3 meninas, assim, tipo, elas foram nascendo e ele foi devagar, diminuindo o ritmo e tal, assim, não foi um negócio instantâneo, sabe? Uhum. Eu não sei se o Max é assim, porque esse fato dele, aí eu tô falando totalmente conjecturando aqui, o fato dele ter essa visão que a gente tem totalmente reprimida de uma infância funcional, meio que me soa como se ele não quisesse isso, tanto pra Penélope quanto pra Lily Verstappen, né? Então, assim, eu não sei se ele vai querer isso. Eu achei já deu uma declaração falando que, pô, se a menina quiser virar piloto, ele vai apoiar e tudo mais, assim, mas eu acho que ele vai querer viver bem de perto e dar uma amizade, uma infância, tipo, real pra ela, assim, sabe? Pô, a gente tá falando, que nem você falou, pô, nem vi aquele Piquet ficar grávida e ter a gestação toda assim. Esse povo pode fazer o que quiser da vida, sabe? Então, tipo assim, ela deve ter feito, toda a gravidez dela, assim, ela ter feito com personal, qualquer grão de ervilha que ela fosse comer era visto por nutricionista. Então, o piloto de Fórmula 1 e todo o entorno do piloto de Fórmula 1, pelo fato do volume bizarro e quase pornográfico de dinheiro que essa galera tem, pode dar a condição de vida que quiser pra pessoa que ela ama, entende? Tanto que eu acabei de citar o caso do Vettel, assim, a gente mal viu as filhas do Vettel nesse tempo todo que ele teve na Fórmula 1 enquanto pai, assim, entende? Então, tipo assim, é um negócio que você consegue colocar seu filho num pedestal e construir todo um universo, assim. Eu acho que talvez a criança que a gente tem mais contato recentemente foi a Laurinha, do Magnussen, né? Uhum. Que aí já entra um pouco na questão do... É o piloto da ralé, o piloto lá de baixo, lá tal, assim, que não tem tanta grana e não tem tanta visibilidade quanto os pilotos que tem uma condição melhor, um contrato melhor e tal, assim. Mas tirando, sei lá, a Laurinha, que a gente teve contato mais direto, assim, e que a gente acompanha por cima, né? Uhum. Que a gente vai lembrar também que tá uma molecada que não cresce, né? Da Fórmula 1. Tipo, George Russell, Alexander Albon, saca? Esses caras, Pierre Gasly. Pô, esses caras, eles fazem... A gente, eternos moleques, né? São eternos meninos Neymar, né? Eles nunca amadurecem, né? Tá tudo só na molecagem. Uhum. Mas enfim, voltando a essa soft crítica aqui, tirando essa molecada, assim... Pô, eu vou lembrar de filho de Fórmula 1, assim, e o Alonso, que é eterna criança, né, que ele é pai de planta, pô, é o filho do Massa, né, o Filipinho, né, uma criança que a gente conhece da Fórmula 1, os filhos do Barrichello a gente conheceu depois da carreira dele, então, assim, não é um universo que a gente tem tanto contato, a família do piloto, esse é um negócio talvez mais novo pra gente agora, e eu acho que, assim, logicamente, né, a gente já tem muito acesso à filha da Kelly com o Kvyat, por conta do entorno também, talvez a gente tenha um pouquinho mais de disposição com essa menininha agora, mas, por exemplo, no próximo ano e meio, 2, eu acho que não vai ter tanto, né? Eu não acho que ele vai socar a menina no grid, por exemplo, entende? Não faz nem sentido você pegar um bebê e levar ele lá pra, sei lá, pro Azerbaijão no fim de semana de corrida, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não duvido que o Max faria isso.
entendeu? Então, mas falando sério, eu acho que ele vai tentar, talvez, dar opções pra pessoa escolher o futuro que ela quer ter, entende? Eu acho que ele vai focar muito nisso porque ele não teve essa opção. Eu acho que ele vai poder fazer isso muito bem agora sendo pai. Você tocou no ponto. Nossa, eu fiquei pensando muito sobre justamente essa relação de filho que ele tem com o pai dele e como seria, então, a resolução disso, né? Quando ele se torna pai. Ele já começa que é uma menina, então é uma relação diferente. Depois que tem a visão dele das coisas. Você tem ideia? Eu fiquei pensando tanto nisso que eu parei e duvidei até do relacionamento que ele tem com a Penélope, assim, tipo, é daquele jeito porque tá gravando e ele quer que o mundo veja que ele é legal com ela, sabe? Aí, o Marcelo, né, pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, é meu marido, ele falou, não, mas tem vídeo dela na garagem, tipo, querendo abraçar ele, chorando porque ele tá indo embora, porque ele precisa trabalhar, sabe? E aí eu falei, sim, mas sei lá, a criança não sabe das coisas, né? Tipo, duvidando muito mesmo. No fundo, eu acredito também nisso que ele já falou, que ele vai apoiar no que quiser, eu concordo com você, nesse sentido. Acho que, sei lá, ela vai talvez aparecer no paddock de vez em quando, mais porque eu imagino muito a Kelly querendo... Se eu não gosto dela, assim, né? Porque ela é filha de quem? É que assim, é difícil, né? Porque é que assim, o mundo inteiro não tem um contexto que a gente tem, né? Exatamente. E aí, eu já não consigo gostar. E eu acho que, às vezes, ela pode levar só pra aparecer, sabe? Tipo, publicidade mesmo, assim, da família. Sim, entendo. É. Que, às vezes, eu sinto até que acontece com a própria Penélope, sabe? Mas... Enfim, sou eu julgando aqui na minha casa, e aí agora eu tô julgando pra todos vocês ouvirem, mas eu acredito na boa relação dele com a filha, eu só fico me perguntando se isso também não vai fazer o piloto tirar o pé, assim, sabe? Porque é o que muito piloto fala. É aquela máxima do piloto ficar 2 segundos mais lento depois que vira pai e tal. Exato. E é tipo o que o Alonso prega, assim, por isso que ele resolveu ser pai de planta, né? Porque aí tudo bem, ele pode continuar pilotando até os 80 anos de idade, se ele quiser. Não sei, eu quero ver, assim, o que vai acontecer, sabe? Porque eu também vejo ele muito, não quero ficar aqui sofrendo. Se tiver uma merda, se não tiver pra onde eu ir, se eu não for ganhar tão bem, eu vou embora, foda-se, eu vou fazer outra coisa, assim. Não, total. E aí, acho que isso é mais um ingrediente pra isso, assim, sabe? Tipo, ser pai, assim. Pô, eu tenho mais o que fazer, sabe? Por que eu vou ficar aqui sofrendo? Que não é o pensamento de muitos deles. Tipo, por exemplo, o Alonso. O Alonso vai ficar lá, entendeu? Então, sobre ficar lá e ir embora, eu acho que a gente pode entrar aqui no Ferrari Cast, porque assim, do jeito que o Hamilton tem tratado as coisas, talvez ele queira ir embora. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferraricast. Às vezes eu fico tweetando verborragicamente durante a corrida, e aí eu falei sobre isso, assim, eu nem lembro que palavras eu usei, mas era sobre isso, assim, sobre, tipo, será que ele já se arrependeu, ou será que ele ainda tá no período de experiência, e aí as pessoas que são fãs às vezes vêm responder, tipo, mas não dá pra ele continuar na Mercedes do jeito que tava, ele não tinha pra onde ir, ele tinha que ir mesmo, nananã. Mas eu não sei não, assim, eu acho que talvez exista, sim, um questionamento de eu deveria ter continuado lá, sabe? Assim, primeiramente, o fim de semana da Ferrari começa muito bem, com o Leclerc batendo antes de chegar na sprint, né? Aquela pintura da HP, nossa, tenebrosa, que parece... que não sei, cara. A Aninha sempre fala no nosso grupo de apoiadores até que... tá no contrato. Pode ser que esteja no contrato da HP que tem que ter o azul, porque a HP é azul e talvez foi um contrato milionário pra enfiar a HP em todo o buraco possível do vermelho da Ferrari, certo? Certo. Mas, Ju, você trabalha com publicidade, você sabe muito bem que o designer, né, ele é uma peça fundamental em qualquer estratégia de campanha, assim, sabe? Uhum. E eu acho que você tochar azul em tudo quanto é jeito bizarro, pra manter um branco também e fazer o branco e azul da HP, não me parece ser uma marca, assim, uma estratégia legal. Porque primeiro que o macacão deles ficou parecendo da
da V-Carb, né? Não ficou parecendo um macacão de Ferrari. Segundo, que parece que a pintura, que igual tem esses Lego da Fórmula 1 agora, né? Esses Lego de 1.600 peças. Parece que o tampo do motor ali é montado, né? Desses Lego, assim, porque o carro inteiro é vermelho, é um quadrado branco e azul ali atrás, saca? Sem nenhum propósito de aumentar esse branco e azul ali, só pra mostrar que não, é HP aqui, saca? Pintura especial de Miami, tudo mais. Então faz esse negócio esquisito. E terceiro, porque eu falei, tipo, você pega HP. Eu não sei se você tem uma impressora da HP em casa, mas ela é tudo menos azul. E você pega também, tipo, sei lá, o Real Madrid tem um HP gigantesco no ombro e ele é preto na camisa branca e amarelo na camisa preta. Não tem nada de azul. Então, assim, mas que esteticamente a Ferrari já começou sofrendo. Aí vai o Leclerc e faz aquela patifaria lá no treino. E vai na corrida. Esse carro que não anda, não vira, não faz nada, tal, assim. Não, é um carro muito engraçado, né? Não tinha desempenho, não tinha nada, né? Ninguém podia correr nele, não, porque o pneu não rendia, não. Enfim. Perfeito. Aí a gente tem lá o Leclerc com o Hamilton lá, o Hamilton. Yeah, man, I have more tire than Leclerc, man. Keep pushing. Aí ele vai lá, passa, tenta passar o bonito lá na frente. Não consegue. Aí volta. Aí ele dá a passagem pro Leclerc. Aí o chama no rádio dele e fala assim, então, Hamilton, o Sainz tá chegando aí. Aí ele vira e fala assim, você quer que eu deixe o Sainz passar também? É maravilhoso isso, demais. Foi muito maravilhoso. Não, foi tão maravilhoso. Esse caninha arrancou o braço, tal qual o Soldado Invernal, tá ligado? Ele tentou jogar nos outros, tal, assim. Agora teve até que operar, coitado. Brincadeira, Aninha. Mas a Ferrari é isso aí, tá ligado? Não se sabe de onde vai tirar desempenho. Um carro que tava lá na frente ano passado disputando com a McLaren. Enfim, qual que é a sua visão sobre tudo isso aí? Sobre o design, nem vou falar, você já falou, assim, é bizarro, aquela pintura é bizarra. E aí você fez todos esses questionamentos, né, sobre a aplicação do logo amarelo ou preto no Real Madrid, é isso? Que time que você falou mesmo? A camisa do Real Madrid tem um HP gigantesco no ombro. Então, e todas as marcas com que eu já trabalhei, absolutamente todas, elas têm uma ou várias aplicações do logo para várias situações diferentes. Então, tipo, você tem um fundo claro, aplica o logo assim, você tem um fundo escuro, aplica o logo assim, etc. Papo técnico chato, mas com certeza tem, até porque no uniforme do Real Madrid... Chama Brand Book, né? Galera jogando... Acho que é Brand Book HP, vocês vão acabar achando alguma coisa, com certeza. Vou até procurar, depois que agora eu fiquei curiosa, mas assim, com certeza a gente já sabe que tem outras aplicações, porque no próprio uniforme do Real Madrid, as aplicações são diferentes, as cores são diferentes. E aí é o que você falou, tipo, azul, sei lá, ninguém sabe que o logo da HP é azul, assim, ninguém associa a cor à marca, como, por exemplo, associa o vermelho à Ferrari, sabe? Tanto faz. Eles não sabem fazer, eu não consigo lembrar de nenhuma pintura especial e macacão, capacete, enfim, é do piloto, mas nada de especial para corridas específicas que eles tenham feito nos últimos anos que tenha sido bonito e tenha valido a pena, assim. Talvez, acho que uma vez, Monza, que eles fizeram amarelo, o macacão, mas o carro também era, tipo, era só ok, não era nada demais, assim. Eu acho que é uma limitação mais da Ferrari. Não, tem lá os 75 anos, o quadrado amarelo lá, pô, até vai. Quando tá na cor da Ferrari, conversa. Você vai meter azul? Tem uma Ferrari azul. Mete azul no carro inteiro. Sim. Mas vai ferir o estatuto. Pô, que isso? É isso, eu acho que é uma limitação muito mais da Ferrari do que do patrocinador, assim. Mas, enfim, eles já fizeram um macacão que parecia McDonald's, né? Já fizeram várias atrocidades. Aquele macacão maravilhoso. É muito cara. louco você pensar que, tipo, a Ferrari, ela é justamente conhecida no mundo, não por fã de automobilismo, pelo design, né? Tá, é um carro foda, potente, motor e tal, mas é, tipo, o design que faz a Ferrari. Enfim, né? É isso, tipo, já começa por aí, e aí Leclerc na sprint. Sei lá, eu dou risada porque eu sou fã do Carlos Sainz. Então eu dou risada demais, assim, porque eu falo, nossa, livramento, vi o Hamilton tirou o assento do meu piloto e aí é isso que tá acontecendo com você. E eu gosto dele, tá? Não é que é só pra, tipo, é um alívio cômico pra mim, sabe? Eu não sei, assim, eu acho que tá extremamente inconsistente a ponto de, se a Williams focar e fizer as coisas muito direito, assim,
Tipo, eu acho que não vai passar, sabe? Mas vai dar um trabalhinho, assim, vai começar a encostar. Eu quero muito que aconteça isso, óbvio que eu quero que isso aconteça. Mas imagina que engraçado. Não ia ser engraçado, ia ser kármico, assim, eu diria. Então, você até falou o negócio de passar. A Williams, é que a Ferrari teve pódio, né? Teve ponto lá na frente e tal, assim. Teve lampejos, e esses lampejos jogaram a Ferrari lá pra cima. Mas foi olhar na análise de desempenho geral, tal, assim, eles estão pau a pau, saca? É porque a Ferrari teve os lampejos, entendeu? O problema é assim, a Williams conseguiu ter lampejo. A Williams, sei lá, tá 2 atualizações de estar melhor que a Ferrari. A questão é essa. E isso é muito grave pra Ferrari, não pra Williams, que a Williams até o ano passado tava catando parafuso do colapinto pra arrumar o carro do álbum, entendeu? Então era outro rolê. E é verdade isso que eu tô falando. Não, é literal. Entende? Então, tipo assim, de uma equipe que faz uma retenção de custos gigantesca de um ano pro outro ano já tá batendo de frente com a Ferrari, o problema é da Ferrari, não, o problema não é da Williams, assim. Mas o mais incrível que pareça, por mais incrível que pareça, ao ser abordado depois da corrida, o Vracé falou que, tipo, não, o que a gente fez era o melhor que dava pra fazer e a gente não faria diferente e tal, assim. E isso é mais grave ainda, porque, cara, se isso foi o melhor que a Ferrari conseguiu fazer nessas condições no fim de semana, mano, o que aconteceu com esse carro? Tipo, errou o quê? Porque tem essa questão, né? Tipo, levanta o carro fica uma bosta. Joga o carro no chão, o carro fica bom, mas quando chove e tal, assim. Mas depois que chove não consegue descer de novo. Enfim, tem esse problema grave da altura do carro aí, que a Aninha vai saber explicar muito melhor qualquer coisa que a gente falar aqui. Mas tinha que ser engraçado isso aí. E tem essa questão do Hamilton também, que ele pode usar essa abordagem meio expositiva / chamativa, porque é uma estratégia dele de chamar atenção pra ele e talvez a gente não olhar pra esse lado da Ferrari que a gente acabou de criticar aqui. Não sei se tá funcionando, porque a gente passou o maioria do tempo criticando diretamente a Ferrari e não o Hamilton. Mas assim... ele tá tentando, sabe? Então vamos ver. Eu acho que a outra equipe que tá esperando muito essa Espanha é a Ferrari, né? Então fica aí a ver o que esses caras vão fazer. Eu não sei se o Vassoura ele deveria fazer esse sincericídio, sabe? Mas eu acho que o Hamilton, ele fala mesmo, ele sempre foi assim, de falar quando ele tá puto, assim. Ele já tá puto há muito tempo com o carro, mas ele, nessa corrida, tava puto com o jogo de equipe, que ele não achou justo, que provavelmente foi diferente do que eles tinham combinado. E aí, eu acho que é mais complicado, assim, porque o lado humano é sempre muito mais complicado do que o resto, né? Tá aí o Lando Norris pra não deixar a gente mentir, né? E não sei, eu acho bem esquisito, assim. Tipo, o que aconteceu do ano passado pra cá, sabe? Eu diria que foi porque o Carlos Sainz saiu. Tô brincando. Mas é muito doido, né? Assim, a gente se surpreende com essas coisas que acontecem de um ano pro outro. Imagina os pilotos que fazem escolhas muitos meses, às vezes um ano de antecedência. E aí, sei lá, às vezes destroem as carreiras ou às vezes tomam a decisão mais acertada possível, assim. Eu não tenho mental pra isso. Eu, tal qual o Lando Norris no momento, não tenho mental pra lidar com isso. Agora, Ju, a gente falando aqui sobre a Williams, o que você diz pra gente do desempenho de Williams e do fim de semana do seu querido Carlos Sainz? Que o pai, inclusive, pode virar presidente da FIA, né? Mas a aguardar o que vai acontecer. Eu fiquei muito empolgada com isso, assim, porque pra mim ele é muito vereador, assim, sabe? Ele é um cara muito político, bem relacionado, enfim. E um cara foda também, como piloto. Então, eu acho que isso é interessante também, sabe? Tipo, ter um ponto de vista de um piloto real naquela cadeira de colarinho branco, né? Um piloto vencedor, né? Talvez. E, assim, na verdade, qualquer pessoa, tirando o Ben Sulayem, pra mim, qualquer pessoa tá bom, basicamente, assim. Então, vamos ver. Eu acho que ele vai ter bastante apoio, assim, justamente por isso, porque ele é muito bem relacionado. Sei lá, eu não entendo nada disso, assim, né? Eu só consigo realmente basear minha opinião na minha intuição, assim. Eu acho que pode ser muito bom, assim. Eu quero que esse cara saia. Ele fez eu ter saudades do Jean Todt, sabe? Enfim. Do Bernie. Credo. Mas Nossa Senhora. Pior que é, sabe? A Williams, nossa, esse fim de semana eu tava muito empolgada, tipo, nossa, agora vai. Vamos abocanhar vários pontos. Não a Williams, né? Porque a Williams, ela tá indo bem, assim. Mas o Carlos Sainz, que tá começando a se entender, eu acho, há umas 2 corridas, mais ou menos. E nesse fim de semana ele tava indo muito bem. Só que aí a corrida foi
um desastre, assim, né? Ele, naquela saída do Lando, quando o Lando volta, ele volta quase batendo nele, então ele tem que se proteger, e aí ele acaba tocando o companheiro de equipe, o Albon, e aí isso estragou assoalho, enfim. Agora, magicamente, né, ele fala que isso atrapalhou bastante a corrida dele, mas eu tava acompanhando o ritmo dele durante toda a corrida, e o ritmo dele tava muito bom, inclusive melhor que o do Albon, mesmo com esse dano que ele disse que teve aí. Então, eu achava que tava tudo bem. Só que aí ele começou a cair em um determinado momento, e aí pelos rádios eu até tava entendendo que ele tava tendo que chegar perto do Albon pra dar DRS pra ele se proteger do, eu acho que era o Leclerc. E aí ele, de repente, começa a ficar realmente, tipo, muito próximo do Albon, e aí não, pelos rádios eu não entendi que o ritmo dele tava caindo, eu entendi que era uma coisa que eles estavam fazendo de propósito, e aí o Albon passa ele, mas depois o que ele declarou é que naquele momento a equipe tinha dito que era pra eles congelarem as posições, né, pra eles manterem as posições, e que o Albon não respeitou. Ele ficou pistolito, né? Ele falou algumas coisas durante a corrida, mas ele falou muito no final, depois que a corrida acabou. E ele falou que ele perdeu a confiança, né? E o James Vowles entrou no rádio lá pra falar que eles precisam de um melhor engajamento do álbum. Então eu entendi que foi uma coisa do álbum piloto, e não falha de comunicação entre os dois lados da garagem. Mas eu também não sei se ele ia conseguir manter ritmo pra segurar todo mundo lá, segurar as duas Ferraris que estavam atrás. Enfim, eu não sei, foi bem estranho, assim. Tem uma outra coisa, né? Ele largou de pneu usado e eu até achei que ele fez uma largada boa, assim. Então, o que isso me diz, assim? Que eu acho que o carro tá bom, realmente, até porque o álbum chegou em 5º lugar, e que ele tá melhor adaptado, e que o que aconteceu foi infortúnio mesmo, e infelizmente, mas eu acho que é um momento em que a gente tem que ficar otimista em relação ao Williams. Sim, não, concordo totalmente. Eu esperava que eles fossem melhores esse ano, mas assim, eles ficaram em 9º no ano passado, né? Eles estão em 5º, é quase inacreditável, assim. Então, tô bem empolgada mesmo, assim, pra ver o que vai acontecer. Eles têm 2 pilotos agora que, pô, independente da opinião sua, se você acha que o piloto é genial, ou que ele é, tipo, que entrega tal assim, que pode ser um futuro campeão do mundo, eles têm 2 pilotos agora que entregam resultado. Exato. E eles conseguem entregar um carro pra esses pilotos entregarem resultado. Uhum. E isso que é legal. O Sainz, ele tá demonstrando que agora ele tá entendendo o rolê, que é normal, né, como a gente falou aqui. Uhum. O cara chegando agora na equipe, assim, mas já ele se empenhou bastante em entender como é que é o Williams desde, tipo, de Abu Dhabi. Uhum. E isso é... A gente tá vendo no caso do Hamilton como é que faz diferença, né? O quanto é... Que o Hamilton, ele não foi pra Abu Dhabi lá porque contratualmente ele não podia, né? Mas o Sainz pôde, Uhum. e ele parece estar dormindo dentro da Williams desde então. É isso. E assim, ano passado a gente via as corridas da Williams, tipo, pô, esse carro ele tem potencial e tal, assim, mas falta alguma coisa e tal, e falta tirar um desempenho aqui, outro ali, assim. E agora parece que tá encontrando o ponto de onde esse desempenho tá, pra tirar e pra fazer a coisa acontecer. E eu acho isso muito legal, porque ano que vem é o Williams, um regulamento novo, e com motor Mercedes, com 2 pilotos competentes. Que se tem uma coisa que eles sabem fazer, é ponto. Então, assim, talvez o futuro da Williams seja bem interessante agora. Uhum. Né? Agora que eles não têm mais uma planilha, mas um sistema pra registrar tudo, né? Então eles não precisam tirar o parafuso de um, colocar no outro e tal. Isso é uma coisa muito importante dentro da Fórmula 1, principalmente. Outra coisa que é importante, né, que a gente tem que falar aqui, é que, assim, rolou um Game of Thrones, né, nessa semana na Fórmula 1. Uhum. Eu vou falar muito passando por cima aqui, porque eu não sei dos detalhes, mas a parada que rolou é a seguinte: o chefe da Alpine, que era o Oliver Oaks, né? Uhum. Entre segunda e terça, Oliver Oaks pediu demissão e desligamento imediato da Alpine. O que é um tanto quanto complexo e estranho, né? Acontecer isso logo depois de um fim de semana. Uhum. E aí a gente acorda hoje com, na verdade, desde o fim da corrida, com o Jack Doohan tendo sua cabeça prêmio a qualquer instante e tal assim. Sendo que a gente, nos programas passados, até trouxe aqui, até a Serrazoli falou nos blocos que ela grava por aí no UOL, no canal dela, que aquela história do Colapinto assumir depois de 5 corridas o posto do Doohan tinha sido meio que colocado panos quentes sobre a Alpine. Não, deixa o Doohan aí,
pô, não, o carinha tá desenvolvendo agora e tudo mais, assim. Mas, aí a gente chega depois da 6ª corrida, contando a corrida de Abu Dhabi, depois da 7ª corrida do Jack Durham, e a gente tem esse movimento esquisito do Oaks em um dia, e no outro dia, a gente não tem não só um anúncio de que o Jack Durham está fora da Alpine e que Franco Colapinto assume o carro, quanto um comercial do Mercado Livre ultra produzido, sabe? E tipo, com anúncio gigantesco, não, o Colapinto voltou, né? Ele de meião e pijama em casa, recebendo um capacete do Mercado Livre e fazendo toda uma piadinha de que agora ele voltou e tal, assim, tipo, um espetáculo do marketing. A gente falou aqui de questão de publicidade, na questão da HP com a Ferrari, né? O que o Mercado Livre tá fazendo tá, tipo, ensinando, né? Aulas, né, de publicidade, né, dentro da Fórmula 1. E a gente tem o que a gente espera, o que teoricamente tinha ficado a panos quentes, borbulhou a partir do momento que o Oliver Oaks sai e ele, Flávio Briatore, assume a gestão da Alpine, né? Como a gente falou no Drive to Survive, né, Ju? O cara que foi liberado só pra andar no paddock. Aí chegaram um dia pra ele lá e chamaram, vem cá no motorhome da Alpine que a gente quer trocar uma ideia com você, que as coisas tá difícil pra gente. Ele entrou nesse motorhome e nunca mais saiu, né? Safado, né? Sem vergonha. Pois é. Você falou tudo, né? Então, nossa. E assim, tem requinte de crueldade, porque a Serrazoli postou depois disso de que a Netflix estava no box da Alpine esse fim de semana. E cara, eu não duvido nada de que o Briatore falou assim, gente, vocês querem filmar uma treta boa? Vem com a gente em Miami. Eu não duvido nada que ele fez isso, cara. Na moral. Duvido também. Eles nem são a Red Bull, eles querem ser a Red Bull, sabe? Tipo, era uma coisa que já tava... Assim, se todo mundo já sabia que existia essa possibilidade há muito tempo, imagina o quanto não ficaram soltando essa informação pra vazar mesmo, sabe? E aí imagina também como tava a situação do Durham lá. Tipo, imagina todo dia trabalhar achando que você pode ser demitido a qualquer momento. É uma tortura, sabe? Acho que às vezes as pessoas esquecem que tem pessoas lá, que tem seres humanos lá e que... não, mas a Fórmula 1 é assim, é impetuosa mesmo e tipo, e faz essas coisas horríveis mesmo. Se você não for o suficiente, você não vai se manter lá. Mas sei lá, é isso, requinte de crueldade. Eu fico imaginando assim, tipo, a treta, sabe? Que a gente nunca vai ver entre o Oliver Oaks e o Briatore e tudo o que aconteceu nesses meses todos. Não sei, às vezes eu tenho até medo pelo Colapinto, assim, sabe? E também fico pensando muito que foi logo depois de o Durham finalmente ir no rádio e reclamar do Gasly, assim, sabe? Não finalmente porque ele deveria ter reclamado há muito tempo, mas é porque ele nunca falou nada, sabe? Ele nunca reclamou. E aí, acho isso meio... Não gosto disso, assim. Acho meio antiprofissional, assim. Pra mim parece... Não, você vai calar a boca, senão você não vai mais estar aqui, sabe? Ele nem falou nada demais também. Não sei. Você acha que tem que ser duro mesmo desse jeito? Ou que é muito escroto mesmo, às vezes? Não, pô. Cara, o Durham é totalmente vítima nesse rolê. Ano passado, ninguém pediu pra ele assumir o posto do Ocon, saca? Diferente, né, tipo, de vários outros pilotos, né, que a gente tem toda uma pressão, assim, e tal. Ele tava lá, o mesmo cara que chutou ele hoje, fez uma puta numa pressão pra tirar o Ocon. Deixou o ambiente totalmente tóxico pro cara e chutou ele. E agora chutou mais um, entende? E tipo... E ele só chutou porque aparece... É que assim, a gente não fala tanto de política aqui. Eu nem trago esses tipos de assuntos porque eu não tenho tanto embasamento na fonte. Mas, ao que parece, e se tratando de um país com uma crise financeira gigantesca como a Argentina, o Franco Colapinto, ele tem um grande volume de incentivo fiscal do governo. Por conta deles acharem que é uma pauta interessante, né? Deles abordarem. Num país com problemas financeiros gigantescos, eles dão atenção pro piloto de Fórmula 1. Mas o Bortoleto no Brasil também é diferente o rolê, sabe? Porque, tipo assim, o buraco na Argentina é muito mais embaixo, entende? Então, me soa assim, pô, o Colapinto, ele parece ser um prodígio, ele parece ser um cara bom, assim mesmo. Ele vende, ele é comercial, assim. Eles sabem explorar muito bem o carisma dele, sabem. Só que, tipo,
E, cara, ele não é isso tudo, sabe? E, tipo, ele não é o cara, assim, pra fazer, ter uma rixa interna pra você moer um piloto, saca? Pra colocar ele. E a galera ano passado começou a elogiar ele pra caramba na Williams lá, e a partir do momento que começou a elogiar, o desempenho dele foi ladeira abaixo, ele estraçalhou o carro trocentas vezes. Se tivesse mais umas 2 corridas, ele igualava o prejuízo que o Sargent deu, entende? Então, assim, me soa muito como essas questões de, tipo... E eu espero muito que ele queime minha língua, que ele sente nessa Alpine, começa a entregar desempenho atrás de desempenho, atrás de desempenho, mas a gente tá falando de uma equipe que do outro lado tem um cara que é vencedor de corrida e que praticamente corrida sim, corrida também, sofre com cagada de gestão de equipe, que é o Gasly, entende? Então, tipo, você já tem um cara ali que já é o, entre aspas, prodígio, entende? Que ele só precisa de um carro. É que a gente fala, sempre quando vai falar do moedor de carne da Red Bull, pô, se tivessem dado mais espaço pro Gasly, será que ele não seria o cara ideal pra estar ali, entende? E, tipo, fritar o Gasly rapidinho lá dentro. Então, eles têm um cara muito bom ali já, entende? É um cara que ele não erra, saca? Constantemente. Ele sempre sofre com essas estratégias bizarras que a Alpine tem. É tudo muito estranho, mas quando você simplesmente fala o nome de Flávio Briatore, você pensa, entendi. Incrível, isso, né? É sempre assim. Você pode falar o que quiser, mas falar Flávio Briatore. Tá, entendi. Então cabe a gente, esperar o episódio do Drive to Survive da temporada que vem sobre o Miami, que é só no começo do ano que vem. E 2, cabe a gente analisar como que vai ser o desenrolar da Alpine ao longo dessa temporada com essa mudança, né? Porque também tem esse rolê, né? Parece que ele vai assumir só por 5 provas, né? Que depois de 5 provas, se ele não entregar um desempenho, ou volta o Durhan ou entra outra pessoa. O que eu duvido muito que vai acontecer, mas enfim. Eu nem sei se tem quem colocar lá, sabe? Enfim, a gente já falou bastante sobre isso, acho que é isso. Agora, a coisa mais importante que eu tenho pra dizer é que agora a dupla latino-americana do grid é a Bota Pinto, gente. Bortopinto. Tá bom, Bortopinto. Bortopinto. Eu sempre fico também um pouco curiosa e empolgada pra ver o que vai acontecer, assim, sabe? Mas foi bem pesado e não dá pra esperar diferente, né? O que a gente podia esperar diferente é o próprio desempenho do nosso querido Bortoleto, coitado, né? Porque outro ponto que eu quero falar aqui, que eu até joguei no nosso grupo de apoiadores. Enquanto lá na Argentina, eles têm um baita case de exploração de imagem com colapinto, comercial e tudo mais assim. E você vê que é um cara que, tipo, que tem carisma e tal. E o Bortoleto tem carisma. Mas aí você vai, no mesmo dia que tem um mega comercial pra anunciar que o colapinto vai voltar pra Fórmula 1, você tem um book do Bortoleto segurando chocolate, cara. Não, coitado, cara, assim... Tadinho, ele tem 3 fotinhas segurando um chocolatinho lá, saca? E, tipo, nem é Páscoa mais, tipo, sabe? Então, totalmente aleatório o post do menino lá, cara. É sacanagem. Enfim. E como não basta... Eu vou ir voltando pro coitado, que assim, ele fez coisas legais esse fim de semana. Ele teve sua primeira ultrapassagem, não foi uma ultrapassagem qualquer. Foi em cima de Lewis Hamilton. Pois é. Tá certo que ele não conseguiu nem fazer uma volta inteira na frente do Hamilton, porque ele tava pilotando o trator. Mas enfim, ele fez uma ultrapassagem no Hamilton. A primeira ultrapassagem do Bortoleto na Fórmula 1 foi o Hamilton. Como a gente falou até no último podcast, a galera tava pilhando em cima do Bortoleto. Ele foi nessa prova em Miami, ele teve a primeira condição de fazer uma ultrapassagem. E ele a fez. E ele tava consistente no 13º lugar, até que a Stake faz lá a sua parada, e depois da parada, simplesmente o carro começa a morrer, começa a definhar, até que ele teve que abandonar a corrida, coitado. Ele poderia ter um 13º lugar já, e sair, talvez, da lanterninha, né? Não sei se o Alonso teve um lugar à frente do 13º, deixar o Alonso, ou se ele pontuou e tal, mas, mais uma vez, nosso coitado Bortoleto sofreu, né? Sei lá, só de pensar no apelido que o brasileiro médio colocou nele já me dói, sabe? E aí eu falo brasileiro médio porque é aquela pessoa que liga na Band no domingo e ela não faz ideia do que tá acontecendo em volta, ela não sabe que aquele carro não é nem uma carroça é o carro da Ferrari, sabe? Tipo, coitado, não tem o que ele fazer, assim. Eu achei legal que ele falou, não, eu vou passar o Hamilton, e aí ele foi lá e passou, e mesmo que não tenha durado, ele passou. E que no final, ele ia conseguir lá um undercut em 2 carros, se o carro dele não tivesse dado problema. Então, não sei, eu acho que apesar de ter sido um final ruim, porque ele abandonou a corrida, tava indo por um caminho bom, assim, sabe? Sim. O grande problema mesmo é os anúncios de chocolate, quando deveria estar fazendo
né? Mas, sei lá, vai vir. Tem um ouvinte que deu uma ideia genial de realmente usar o Bortoleto e a maneira como ele tava vestido, enfim. Mas a gente vai ficar esperando aí por isso. Eu vou... Você vai contar. A gente tá aqui num momento, né, duas pessoas da publicidade falando com vocês aqui. Eu abri o anúncio aqui, ó. Vou falar a marca. Não tem problema, porque eu como essa marca todo dia. Kit Kat Brasil. Depois de um começo de campeonato intenso, aquele tempinho entre um GP e outro vai ser assim. Uma pausa merecida e com muito Kit Kat. Diz aí, tem jeito melhor de aproveitar o break? Aí é legal que o primeiro comentário embaixo é do Felipe Drukovic. Bombonzinho. Lá ele... Genial, entendeu? O genial seu foi com uma vontade, sabe? Não, mas é porque eu acho que eu tô meio desanimada mesmo de... Ele deveria ser muito mais valorizado, sabe? Pô, o que custava? Você já colocou o menino num macacão vermelho e branco. Já colocou um chocolate na mão dele e uma sala vermelha. Grava um videozinho, coloca isso de aqueles anúncios de 5 segundos no YouTube, sabe? E dá uma pulverizada, saca? Sim. Pô, isso aí é bombar pra cacete. Entendeu? Aí, coitado, virou só piada do Bortoleto. Vamos esperar por dias melhores, né? Não, e o pior é que ele engaja, cara, porque essas 3 fotinhas dele, ó, tem 105 mil curtidas, saca? Então, tipo, pô, ele engaja, velho. Vamos trabalhar melhor a imagem dele, coitado. Né? Já não basta a Sauber correr de Flowvis esse fim de semana, né? Que é a pintura especial de Miami deles lá. Que foi pegar um balde de tinta e jogar o verde em cima do carro preto. Aí tem mais essa. Eu acho que o melhor momento do Bortoleto fim de semana, e a gente tem que falar muito bem disso pra gente finalizar aí já pro melhor pior decepção, foi, sem dúvida alguma, né, Ju? A corrida de Lego, né? Assim, foi o highlight da temporada, eu diria. Os vídeos que saíram daquilo, gente, são maravilhosos. Assim, tem vídeo do Hamilton passando mal de dar risada. E aí é um pouco agridoce, assim, porque você vê ele tão feliz naquele momento pra depois ficar tão puto, sabe? Que dá, tipo, uma dó, assim. Um dos problemas do fim de semana, eu não me lembro agora quem que foi, mas foi pneu furado. E assim... Se eu não me engano, foi o carro da Alpine ou da Williams que bateu na parte de trás de um, mas arrancou pedaço, porque assim, é um carro de Lego, literalmente de Lego. Eles, era coisa de 26 mil peças por carro, entendeu? E aí... Eles colocaram pneu de verdade no carro. É o pneu macio que a gente tá acostumado a ver em qualquer carro de Fórmula 1. E, tipo, o cara encostou, desmontou a saca. Então, tipo... Assim, eu duvido muito que a gestão de Miami catou todas as peças que caiu na pista. Com certeza, prejudicou um monte de gente. Com certeza. Imagina, meu, se é ruim você pisar numa peça de Lego. Imagina você passar com um pneu soft na peça de Lego. Destrói o pneu, entendeu? Total. Não sei se vocês viram um vídeo do Bortoleto passando na frente de brasileiros, assim. E os brasileiros empolgadíssimos e xingando, como o brasileiro xinga, né? E o Huckenberg, tipo, sem entender nada, mano. O que tá acontecendo, né? Por que você tá tão feliz com essas pessoas? Mas é isso, é a energia brasileira lá na pista, enfim. Não vejo a hora de Interlagos. Pensei nisso agora. Esses carros de Lego Interlagos, cara. Nossa. É que eu acho que não ia subir ali aquela subida, né, depois da junção ali, né? Talvez não é. Ele no máximo... É porque assim, aqui Miami é tudo plano, né? E você consegue empurrar o carrinho bonitinho e tal, assim. Foi até engraçado que o Verstappen, ele tava em certo momento da tal... que isso foi a Drivers Parade, né? Mas eles encararam como corrida, né? Ele tava disputando a liderança, ele empurrando, assim, né? Dando jogo de corpo pra esse carro ir pra frente. Cara, maravilhoso. Maravilhoso aqui. Então eu imagino, tipo assim, porque Interlagos, você larga, você desce no Senna, reta oposta ali. Na hora que você já vai começar a subir ali... Já não vai mais, né? Ali já não sei se vai, né? Acho que não. Entendeu? Então você consegue fazer meia volta. Ju, você pensou no seu melhor e pior decepção aí? Eu pensei, foi meio difícil, porque eu acho que não teve grandes vencedores e grandes perdedores, assim. Não sei, eu falei tanta coisa, né? Mas aí a hora que eu cheguei pra classificar, eu achei difícil. Mas eu diria que o melhor é o Piastri mesmo. Eu acho que principalmente pela disputa com o Verstappen, assim, que prova meio que o que a gente acha dele atualmente. E porque ele, se não me engano, ele tá 16 pontos na frente agora do Norris, que é o segundo colocado. E não que isso seja uma diferença
diferença absurda, só que é uma diferença que começa a ficar perigosa, porque o Norris, ele pode arriscar menos agora. Era o que ele deveria ter feito até agora, sabe? Arriscar. Então, acho que ele mandou muito bem, realmente. Eu não consigo pensar em ninguém mais, assim. Eu posso estar posso estar esquecendo muito de alguém, mas votei nele. Pior, Ferrari, por tudo que a gente já falou. Design, principalmente. Não, brincadeira. Mas por tudo mesmo. E decepção é exatamente sobre o que a gente tava falando agora. A corrida não ter sido melhor do que a corrida de Lego. A corrida é Miami, que a gente não espera nada, e ela nem foi ruim. Mas a corrida de Lego foi tão boa. Então, isso que eu Tão boa. ela não foi... A corrida de Miami não foi ruim esse ano, entendeu? Em relação às outras, acho que foi a melhor corrida de Miami, só que mesmo sendo a melhor corrida de Miami, pelo menos pra mim, a corrida de Lego foi muito mais legal. Exato. Por isso é uma decepção. Total. Eu corroboro com você, meu melhor também vai pro Piastri, porque, salvo a blasesice, ele tá se mostrando um contender interessante, mesmo que seja só ele o desafiante por enquanto, né? A gente reza muito pela Espanha mudar isso tudo pra gente. O pior, eu vou colocar, eu não queria colocar ele, mas eu acho que o Lawson, ele deu uma derretida, né? Ele, inclusive a gente não falou, mas talvez eu possa colocar até um destaque como melhor também. A pintura rosa da V-Carb ficou bem bonita, né? Colocaram latinha na calota e tal, assim. Ficou muito lindona. Então, tipo, salvo isso, né? Que o Hadjar não fez tanta coisa esse fim de semana, mas aquela porrada que o coisa dá no Alonso é um negócio inacreditável, né? Ele também fez várias presepadinhas ao longo do fim de semana. Então, eu acho que o Lawson, se ele não ficar esperto, ele é o próximo a rodar, entendeu? Aí vai entrar o Limbar, né? Que eles estão falando, que é o menino bom ali, talvez seja ele que possa subir pra esse rolê aí, né? Então vamos ver. E a decepção pra mim, você colocou como pior, mas acho que a decepção pra mim é essa Ferrari, né? Porra, ela começa com a energia baixa com a pintura, aí vai com esse desempenho durante a prova, enfim. A expectativa era o Octa tá aí, só não vê quem não quer, e a realidade tá sendo a Mercedes do começo desse regulamento novo, né? Então, assim... Nossa! Só faltou um zero pod, né? Pra essa Ferrari ser uma decepção total. Enfim, peguei pesado? Até o Hamilton tá lá. Então, a gente só não fala que o trapézio do Vassi vai ficar igual ao do Toto, porque isso só se ele nascer de novo, né? Mas enfim, acho que talvez a fúria esteja lá, né? Mas sabe que depende, né? Porque você reparou que o Zac Brown, ele tá muito diferente do que ele tá nos últimos anos, que ele tá, tipo, realmente, eu acho que ele tá treinando legal, assim. Então, há esperanças pro Vasseur, vai saber. Ele provavelmente só não vai ter muito cabelo como o Toto, mas o trapézio, talvez. Mas, pô, é que foda que o Vassi, ele tem aquela meia anatomia de senhorinha de casa, assim, tá ligado? É verdade. Ele bem gnominho, assim, então é difícil pra ele. Eu também acho que não é uma preocupação que passe pela cabeça dele, na verdade. So, box. Enfim, a gente não pode ir embora sem agradecer o nosso público aqui, os nossos apoiadores queridos, que fazem todo esse rolê acontecer e que se divertem com a gente também, nosso grupo fechado. Vem com a gente, porque muitas dessas prosas aqui a gente conversa também lá, né? Então vai ter muita coisa legal, muita coisa bacana e quem sabe você participa com a gente também aqui, né? Nosso agradecimento de coração especial aos nossos apoiadores Monza, né? Que colaboram com a gente, estão com a gente também. E o nosso agradecimento nominal vai para os nossos queridos apoiadores, que são... Leonardo Fernandes, Bruno Lopes, Hugo Costermani, Jaime de Oliveira, Thaís Costa, Márcio Ferreira, Felipe Sueiro, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Alex Camargo, Viviane Rocha, Bruna Soares, Carol Polita, Jéssica de Araújo e Eric Andriolo. Muito obrigada, galera! Muitíssimo obrigado vocês. Semana que vem não tem prova, não tem GP, mas a gente vai ter alguma coisinha, alguma fofoca. Inclusive, Gil, você viu que a gente até comentou pouco sobre ele, mas o Antonelli fez a pole da sprint, né? E tem tido bons desempenhos, e agora que ele vai entrar nas pistas boas dele, que ele entre aspas, conhece. Ele só correu em pista que, teoricamente, ele não conhece tanto. Mas, eu citei ele não por conta disso, mas por conta de que você viu que na Netflix entrou o episódio especial do Antonelli, tipo um spin-off do Drive to Survive? Não, nossa, eu não tinha ideia disso, tô desinformada. São 40 minutos lá, você pode procurar por Trás do Volante, que tem tipo um episódio extra patrocinado pelo Zap Zap, contando como foi essa troca do
Hamilton pelo Antonelli. Caramba. E tá lá na Netflix, bacana. Quem sabe a gente semana que vem não comenta sobre ele, né? Sim. Então, é uma coisa legal, bacana também pra vocês matarem o tempo enquanto isso, né, Ju? Boa dica, eu vou assistir talvez até hoje. Depois a gente pode falar melhor sobre ele, mas pra falar a verdade, eu tava com sérias dúvidas sobre essa aposta do Toto e no final o menino tá indo bem mesmo, né? Então, vamos ver agora que ele entra aí nessa perna que você falou, que é de pistas que ele já conhece. O que vai acontecer? Então vocês vêm com a gente porque essa perna que a gente vai entrar é a perna europeia e é a perna que a gente mais se diverte falando aqui, porque são horários humanos pra ver corrida, né? A gente acorda, vê a corrida bonitinho, faz conteúdo, então vem com a gente porque tá só começando e quem sabe muda tudo depois do Espanha, né? Então, muito obrigado e até a próxima semana. Box. Obrigada, gente. Box.